vocês pediram e eu trouxe o Felipe aqui de volta. Fala, Felipe. Como Tudo bem, cara? Tudo ótimo com você. Beleza? A gente fez aqui um vídeo outro dia sobre fundos imobiliários. O pessoal adorou, pediu para você voltar. Então, vamos fazer aqui a parte 2, então, dos melhores fundos imobiliários. E a gente trouxe bastante coisa legal aqui, certo? Certo, exatamente. Na última vez falamos sobre o desempenho dos fundos, principalmente quando olhamos para o yield, que é aquela remuneração, o aluguel pago para o detentor das cotas. Hoje vamos focar na outra parte, que também é muito importante, na valorização das cotas. Legal, show de bola. A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, né? Então, mas os fundos imobiliários, eles têm dois potenciais de lucro, né? Primeiro, é a renda que ele gera todo mês, né? Esses dividendos, que a gente falou bastante lá no outro vídeo, eu vou até deixar aqui em cima, quem quiser ver depois. E hoje a gente vai falar mais sobre a valorização da cota, né? Que essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores, elas podem subir, podem cair. Então a gente vai falar mais sobre isso. Além da gente falar sobre esse quesito das valorizações, a gente vai falar especificamente sobre dois fundos, né? Que tem essa característica, então fica aqui com a gente vai mostrar esses dois fundos para vocês. E o Felipe preparou também um relatório, né? O que tem nesse relatório que você Exatamente. preparou? Tem um ranking com os maiores rendimentos dos últimos 12 meses dos fundos, focado em valorização, e uma recomendação para esse ano, porque retorno passado não é garantia de retorno futuro. O que aconteceu no ano passado não vai se repetir agora. Então tem que ter outros olhos e tem um fundo para você ganhar com a valorização. Legal, isso daqui é importante a gente falar também, porque o Felipe ele é analista do mercado financeiro, ele tem todas as certificações para fazer recomendações, né? Porque isso eu gosto sempre de falar que só pode fazer recomendação quem é analista, certo? Exatamente. Tenho todas as certificações, já fui gestor, tenho certificação de gestor, de analista. Então é muito importante você analisar mais profundamente os ativos, verificar a qualidade do imóvel e também analisar o mercado, né? Você não pode deixar o mercado financeiro de lado ao analisar só fundos imobiliários. Tá bom, legal. Então, Felipe, vamos lá. Primeiro fundo que a gente vai falar hoje é o fundo que ficou em primeiro nesse ranking de maior valorização dos últimos 12 meses. Exatamente, é o FMLA 11. O fundo subiu mais de 47% nos últimos 12 meses, um incrível rendimento. O fundo foi muito bem, né? E muito vem da localização dele, né? É um dos metros quadrados mais valorizados da cidade de São Paulo, muito bem localizado, muito perto ao setor financeiro da Faria Lima, Vila Olímpia. Então, ele se valorizou muito. Tá, então vamos aos poucos aqui então. Então, esse fundo, o código dele é FLMA11. Exatamente, Tá. FLMA11. E ele rendeu mais de 40% em apenas um ano. Exatamente. Que é uma rentabilidade altíssima. Exatamente. Né? Nos últimos 12 meses, findos em abril. O fundo tem apenas um ativo, né? É o que a gente chama de monoativo. Quer dizer que só tem um prédio. Exatamente, só tem um prédio e todas as lajes dele, todos os ativos deles ficam dentro desse prédio. Então, ele é considerado um monoativo. E o que tem de bom e ruim em ser monoativo? O lado bom do seu monoativo é que você consegue, de fato, escolher ativos bons. Você sabe exatamente o que está comprando e você consegue diversificar. Olha, esse fundo é muito bom, eu quero comprar ele. Por outro lado, tem um risco maior, porque você está focado, todos os seus ativos estão só naquele lugar. Se acontecer alguma coisa com aquele prédio, você acaba sendo muito prejudicado. Então tem lado bom e tem lado ruim. Por isso que você tem que analisar com muito cuidado e muita parcimônia. E eu acho que também, além dessa análise bem feita de cada um desses fundos, é também ter uma diversificação também, né? Exatamente. Que se você tem só um imóvel, então você não vai colocar todo o seu dinheiro nesse fundo que só tem um imóvel, né? É bom ter outros com outras características. Exatamente, é o que eu gosto sempre de falar. Comprar 2, 3 monoativos para você fazer um seu fundo, a sua estratégia de multiativo. Porque você consegue comprar ativos de qualidade sabendo exatamente o que você está comprando. Porque tem muitos fundos que tem prédios bons, prédios ruins, setores logísticos bons, setores logísticos ruins. Então você acaba comprando coisa boa com coisa ruim. Tá. Quando você compra 3 monoativos, você consegue fazer essa diversificação e também consegue ficar nos melhores fundos, nas melhores estruturas. Show de bola. Agora, Felipe, tem uma curiosidade até desse fundo aqui, é que a cota dele é muito barata, né? Está sendo negociada na Bolsa de Valores em torno de R$3, se eu não me engano. Explica pra gente o que isso daí quer dizer, porque quem está assistindo aqui fala assim, pô, eu gosto desse fundo porque ele é barato. Exatamente. Mas e aí? Isso não tem nada a ver com ser barato ou caro. No fim das contas, o R$3 significa o valor que ele é negociado em bolsa. Mas, no entanto, a quantidade de cotas que ele tem na bolsa é muito maior. Então, se ele for 3, 30 ou 300, para patrimônio não muda nada. O que muda é a questão da liquidez. Então, você consegue comprar um lote com muito menos recurso. Isso impulsiona muito o investidor, pessoa física, a comprar e vender mais esse fundo.
Isso é muito bom. Então a gente vê muito esse movimento de fundos e de ações que estão fazendo desdobramentos, reduzindo o valor da cota, né? O valor mínimo ali. Isso é muito legal. Entendi. Então, assim, na prática, o que o investidor tem que olhar não é esse valor que está ali na cota. Você tem que olhar para o fundo, para o ativo, né? Para o imóvel que faz parte desse fundo, né? Porque é isso que importa no fim das contas. Né? Exatamente. No fim das contas, o que importa é o que você está comprando atrás. São os imóveis que estão para trás desse fundo. Se está R$3, 4 ou 10, tem que fazer a continha, tem que ver se é certo e se de fato o valor é justo. Tem fundo de R$3 que é mais caro que fundo que custa R$1.500 a cota. Então tem que analisar com muito cuidado. Legal, ótimo. Então, pessoal, a lista com os 10 fundos que renderam mais no último ano, a gente vai deixar aqui na descrição. E além dessa lista, desse ranking, tem uma recomendação, né, que o Felipe vai falar um pouquinho agora aqui pra gente, mas todos os detalhes também estão no relatório, né? Exatamente, lá está a análise completa, falando do setor, falando do multiativo, do monoativo, falando dos benefícios e tudo que eu comentei aqui. Então, tá completo, recomendo. E qual que é a recomendação então? Fala aqui pro pessoal, senão todo mundo fica ansioso. É o TBOF11, Tower Bridge Office. É localizado também na Avenida Roberto Marinho. Para quem não é de São Paulo, é uma área muito valorizada da cidade de São Paulo. É um imóvel novo, relativamente novo. E já também de escritórios? Também de escritórios. Lajes corporativas, bem grande, tem mais em torno de 56 mil metros quadrados. E o legal dele é que ele já segue todas as novas tendências do mercado de construção civil. Então ele já tem vaga especial de estacionamento para quem dá carona, vaga especial para carros que emitem pouco poluente. Então ele já está de fato muito avançado. Isso é muito bom. Um ponto muito importante, que não adianta ter só um ativo bom, é saber a localização dele. O Brasil é muito diferente entre si, os estados e as cidades são muito diferentes. E a maioria dos fundos imobiliários estão localizados nesse centro, São Paulo e Rio de Janeiro. Basicamente é isso, a maior parte. No entanto, são economias muito distintas entre si. São Paulo está muito mais focado em setor financeiro, comércio, enquanto o Rio de Janeiro acabou sofrendo muito nos últimos anos, principalmente porque era muito dependente da indústria do petróleo e gás. Então a estrutura lá mudou completamente. A gente teve uma crise do petróleo e gás que mudou a estrutura econômica da cidade completamente. A gente tem muitos imóveis lá que não são utilizados. E é muito diferente da cidade de São Paulo. Quando você tem uma retomada da atividade econômica na cidade de São Paulo, essa resposta do setor imobiliário é muito mais rápida. Porque aqui só tem bancos, setores financeiros que respondem muito mais rápido do que de fato outros setores são mais travados da economia. Então é muito bom você analisar isso para ver se você de fato está com um ativo bom, numa localização geográfica boa que favoreça de fato a rentabilidade e o retorno do seu fundo. Tá, bacana. E Felipe, eu tenho uma dúvida, que eu sempre penso nisso, que é o seguinte, que eu acho que é até legal, que é o trabalho que vocês fazem na Levante, que é bacana porque além de você falar a recomendação da hora de comprar, você também fala na hora de vender, né? Exatamente. Porque tem alguns momentos, alguns fundos imobiliários, que chegou a hora de você vender eles, né? É assim que funciona? Exatamente. Não é só porque um ativo é bom, um fundo é bom, que você deve comprar ele. Esse é um ponto muito importante que você deve levar em consideração. O ativo tem que ser bom e tem que estar no preço bom, ou seja, abaixo do seu valor justo de mercado que deveria ser. Então, esse é o momento de comprar. No entanto, se esse valor sobe, é hora de vender. Não adianta você ter um ativo bom e caro. Então isso não faz sentido. Então a gente não pode simplesmente fechar o olho também e falar assim, olha, estou comprando agora, só vou vender daqui a 10 anos. Não. Pode ser que tenha um momento em que ele esteja muito valorizado, né, na bolsa, que seja o momento de você vender e comprar um outro, não é? E depois quando esse daqui baixar novamente, porque você gosta do ativo, você compra novamente ele. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que ver é que isso daqui, que a gente mora, é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é uma Suíça. Aqui as coisas mudam muito mais rapidamente. Então, você tem valorizações, desvalorizações, mudanças de regra, coisas que impactam. Então, não adianta você ficar, às vezes, com uma posição em fundo imobiliário durante muitos anos, que pode ser até ruim, né? Pode ter uma mudança setorial, algo que acaba impactando nos seus investimentos. Então, acho que o principal ponto é saber a hora de comprar. E mais importante que isso, Ricardo, é saber a hora certa de vender. Isso é muito importante, porque não adianta você ter um ativo bom, só que ele vai desvalorizar, isso não ajuda. Sim, e aí isso aqui já nos traz até para um outro tópico, que é, quando você vende, você tem que pagar imposto de renda em cima da venda, não é? Exatamente. E eu acho que isso é até uma análise que tem que ser feita se você prefere fundos de valorização
ou de renda, não é? Exatamente, né? Porque quando a gente está olhando para a renda, todos os dividendos, né, toda a remuneração que você recebe, os aluguéis, são isentos de impostos. Só que quando você olha para a valorização, a história é um pouco diferente. A valorização da cota, ela é tributada em 20%, ou seja, o valor de venda sobre o valor de compra é tributado em 20%. E essa tributação, ela não é retida automaticamente. Você vai ter que declarar, vai ter que fazer uma DAF e fazer o pagamento no mês subsequente ao fato gerador que foi a venda. Ou seja, se você vender uma cota, você tem que apurar quanto foi o seu lucro e aí até o final do mês seguinte você tem que pagar esse imposto de renda emitindo uma DARF, que pode ser pelo site da Receita ou no seu próprio banco, você também consegue, né? Exatamente. Também no relatório tem tudo como emitir a DARF também, a gente deixou tudo prontinho para você, para facilitar as coisas para você. Legal, então pessoal, baixem aqui o relatório então que o Felipe preparou pra gente, o link está na descrição. E se você gostou desse vídeo, se você quer que o Felipe venha de novo, deixa aqui nos comentários, porque no último vídeo que eu falei isso, um monte de gente respondeu aqui, falando que queria o Felipe aqui no canal. Fico muito feliz e quando puder voltar, ficarei muito feliz também. Isso aí, gente, um abraço. Tchau, tchau, um abraço, até breve.